Olá, amigos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema da consideração de alguns procedimentos do advogado criminalista na delegacia de polícia. Eu, enquanto estudante de direito, à época eu era policial civil, e eu conversava com os meus colegas quem queria ser advogado criminalista, quem iria ser juiz, quem iria ser promotor, e 2% dos colegas, apenas 2% dos colegas, daqueles que se formaram comigo, se tornaram advogados criminalistas. Por que isso? Porque, na verdade, existe um mito que na delegacia de polícia o advogado é maltratado, que o delegado vai exercer arbitrariedades, que os policiais não atendem bem, e não é verdade. A grande maioria das autoridades policiais que eu conheço são autoridades que respeitam as leis, que respeitam os advogados, que respeitam a população em geral. Porém, sabemos que em todas as áreas existem aqueles profissionais que exageram em sua autoridade e a polícia não foge disso, é evidente. Mas o advogado, ele é essencial ao trabalho em busca da justiça. É evidente que a mídia massacra algumas pessoas que estão sendo investigadas ainda e já proferem um julgamento antecipado. É para isso que o advogado serve, para afastar esse julgamento antecipado e para exercer o constitucional direito de defesa de todos os acusados, pois só fazendo uma boa defesa é que realmente a democracia, a Constituição Federal e o respeito aos direitos humanos, inclusive daquele que está sendo acusado, será preservado. E é por isso que a nossa conversa de hoje versará sobre esse tema do procedimento do advogado criminalista na delegacia de polícia, quais as ferramentas que nós podemos utilizar em benefício do trabalho do advogado e em benefício também da pessoa que está sendo acusada. E a fundamentação básica para o trabalho do advogado não poderia ser outra, a não ser a Constituição Federal do Brasil. Na Constituição Federal, nós temos elementos que nos norteiam a respeito de como o trabalho do advogado é importante. Então, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 55, nos fala que aos litigantes, quem são os litigantes? Aqueles que estão na lide, aqueles que estão no embate jurídico, em processo judicial. Mas na delegacia não tem processo judicial, tá? Na delegacia é um inquérito policial ainda, né? Então, a Constituição fala no processo judicial, mas ela continua. Ou processo administrativo, e continua ainda, e aos acusados em geral. Então, os acusados em geral correspondem àquelas pessoas que estão sendo acusadas de praticar algum crime na delegacia de polícia. Então, retomando, artigo 5º, 55 da Constituição Federal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, aqueles que estão na delegacia de polícia, são assegurados. Então a Constituição traz uma segurança jurídica. Olha, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ora, mas na academia nos ensinam que no inquérito policial não há contraditório. Há a defesa que o advogado pode fazer na delegacia de polícia. Está
arrimado na Constituição Federal, artigo 5º, 55, está assegurado o contraditório. O que é o contraditório? Vocês lembram? De um lado, há alguém que acusa, de outro lado, alguém que defende. É evidente que inquérito policial é instaurado para acusar. É instaurado para acusar. Não deveria ser assim. Deveria ser o inquérito policial para apurar a verdade dos fatos. Pois na Academia de Polícia, São Paulo, ensinam aos novos delegados que o delegado de polícia é o primeiro juiz da causa. Bem, sendo o primeiro juiz da causa, é evidente que o delegado tem que agir com imparcialidade, que é uma das características do juiz. Não com o olhar do Ministério Público, não com o olhar da defesa, mas com o olhar de imparcialidade. Os novos delegados de polícia já têm esta visão moderna que é exigível nos inquéritos policiais, ou seja, da imparcialidade, pois ele é o primeiro juiz da causa. Então, todos os recursos inerentes à defesa podem sim já ser traçados, trilhados a partir da delegacia de polícia. Vamos prosseguir então. A amplitude da defesa. Para que serve a amplitude da defesa? Para assegurar o direito não só do acusado. Não é uma prerrogativa do advogado fazer a amplitude da defesa, não. Ela não objetiva proteger o advogado, mas ela visa proteger as garantias que o acusado tem quando ele é acusado de praticar um crime. Você pode ser acusado de ter praticado um crime e você tem que ter a segurança que o advogado vai atingir toda a plenitude da defesa e todos os meios e recursos a ela inerentes. Se você for culpado, é evidente que o Ministério Público, é evidente que a perícia, é evidente que a Polícia Civil, é evidente que a Polícia Federal terá elementos para demonstrar a sua culpabilidade. Mas a defesa deve ser feita de modo a preservar a garantia constitucional de ser defendido de todas as pessoas. Dizem que o advogado criminalista defende o crime. Não é verdade. O advogado criminalista defende a pessoa, defende o criminoso, defende aquela pessoa que está sendo acusada de praticar determinado crime. Ah, mas e se ela confessar que realmente praticou o crime para o senhor? Vamos fazer uma defesa para diminuir ao máximo possível a eventual pena condenatória que essa pessoa vai ter. Porque as penas podem partir do mínimo e ir até o máximo. Então vamos trabalhar como advogados para atingir o mínimo possível de pena para aquela pessoa. Não é só para absolver que o advogado trabalha, é para defender em todos os aspectos, inclusive nos processuais. É por isso que existe a necessidade do trabalho do advogado criminalista para evitar a ocorrência de punições injustas. E nós sabemos, é só olhar na imprensa, há algum tempo atrás, verificamos que um pai de família ficou preso no centro de detenção provisória, lá em Guarulhos, sendo acusado de ter praticado ato libidinoso contra os seus filhos, pois os filhos maiores foram à justiça e pediram para um advogado criminalista fazer a revisão criminal, e nesta revisão criminal foi demonstrado que os fatos não passavam de artimanhas da ex-mulher dessa pessoa, e ele estava condenado. Por que ele saiu? Por causa do trabalho de um bom advogado criminalista. É isso aí. Pessoal, vamos dar continuidade
da nossa conversa de como deve ser a atitude do advogado criminalista na delegacia de polícia. Vamos voltar para a Constituição Federal? Lá na Constituição temos mais orientações para o bom advogado criminalista. Então vamos para o artigo 133. No artigo 133 fala que o advogado, ele é uma coisa. O que está falando lá? Ele é indispensável. Dispensável? Não. Indispensável à administração da justiça, sendo ele advogado inviolável por suas manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. A Constituição de 1988 não havia a dita lei que estabelecia os limites para o advogado atuar, para ser inviolável por seus atos e manifestações no exercício profissional. Mas foi editado. A OAB, pelos seus comandantes, pelos seus capitães, lutou a partir de 88 e foi editado o Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal. Tem muitos que acham que o Estatuto da Advocacia é como se fosse um regulamento interno da OAB. Não, é uma lei federal que deve ser respeitada por todos. Agora, os limites da lei estão aí escritos e nós, advogados, temos que continuar para ampliar os limites da plena defesa em favor dos nossos constituintes. Assim, o advogado, ele deve atuar com destemor, sempre com respeito, pois os limites da lei devem ser obrigatoriamente respeitados por todos, inclusive pelos policiais, inclusive pelos juízes, inclusive pelos promotores. Os limites da lei são obrigatórios, são cogentes a todas as pessoas. Na Constituição Federal, no artigo 5º, 63, artigo 5º, 63, fala dos direitos do preso. Afinal de contas, estamos mencionando de como que deve ser o trabalho do advogado criminalista. Vamos supor que haja alguém preso. O preso tem direito? Dizem alguns que tem apenas o direito de ficar quieto. Vai conversar com o juiz, aqui é a delegacia, você não vai falar nada, assina o papel e pronto. Não, não é por aí. A Constituição Federal assegura ao preso o direito de ser informado do que está acontecendo. E ele tem o direito de permanecer calado, se quiser. Mas ele pode argumentar a sua inocência também, se quiser. Então ele pode ficar quieto, pode reclamar de imediato a sua inocência e pode ter a assistência tanto da família quanto de advogado. Por que isso está na Constituição Federal? A Constituição Federal, sabemos que ela foi promulgada em 88 e muitos dos deputados constitucionalistas foram presos na época da ditadura. E na época da ditadura, as pessoas eram presas sem que se desse satisfação para qualquer pessoa. Então, esse foi um avanço que a Constituição Federal, a partir de 88, trouxe para a sociedade brasileira. Está preso agora? Informe a família. Está preso agora? Informe que tem direito à assistência do advogado. Está preso agora? Informe o motivo da prisão. Isso não existia antes. Então, a Constituição Federal avançou na busca dos direitos humanos, efetivamente. Isso é direito humano. Mas quem é que exerce a autoridade na delegacia de polícia? É o carcereiro, o investigador, o agente policial, o escrivão. Agora, então, nós vamos lá para o Código de Processo Penal.
Lá que nós vamos ver quem é a autoridade policial. Artigo 4º. No artigo 4º, está aí no material que nós disponibilizamos para vocês, diz que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais. Quem é polícia judiciária? Há duas no Brasil: Polícia Civil e Polícia Federal. Essas são as únicas duas polícias judiciárias. Então são essas duas polícias judiciárias que instauram inquérito policial. E a Polícia Militar? Não instaura inquérito policial. Lá tem um inquérito policial militar, que é outra coisa, para apurar os delitos praticados por militares. Ah, mas eu ouvi dizer da CPI que tem o inquérito lá também? Tem. É Comissão Parlamentar de Inquérito, mas não é inquérito policial. É feita lá pelo Poder Legislativo. Comissão Parlamentar de Inquérito. Tem o inquérito civil, que é feito pelo promotor, mas não é para apurar crimes. Para apurar crimes, artigo 4º do Código de Processo Penal. Autoridade da Polícia Judiciária. Quem é a autoridade na Polícia Judiciária? Delegado de polícia. Então, delegado de Polícia Federal e o delegado de Polícia Civil são aqueles que estão previstos legalmente para presidirem os inquéritos policiais. Para que serve o inquérito policial? Para a apuração de infrações penais e para esclarecimento da autoria desta respectiva infração penal. É para isso que serve o inquérito policial. Vamos lá. Então, como é que vai fazer o advogado para atuar no inquérito policial? Já que o delegado preside, é ele quem conduz a forma de diligências, o momento adequado para ouvir as testemunhas, o momento adequado para ouvir o acusado. Como que o advogado pode proceder para trabalhar na delegacia de polícia? Também no Código de Processo Penal, há um artigo que dá um arrimo muito importante ao advogado. Qual que é? É o artigo 14. O artigo 14 é espetacular para o bom advogado criminalista. E o que o artigo 14 do Código de Processo Penal nos fala? Fala que o ofendido é aquele que foi vítima do delito penal, ou seu representante legal. Pode ser o pai, a mãe, pode ser o tutor, pode ser o advogado. E o indiciado. O indiciado é aquele que está sendo acusado da prática do delito. Poderão requerer, olha que interessante, aquela pessoa que está sendo denominada como vítima e aquele que está sendo também denominado como acusado podem requerer diligências. Ah, mas falaram que não podia ter defesa na delegacia. Está aí no artigo 14 do Código de Processo Penal. Podem requerer diligências, que será realizada ou não a juízo da autoridade. Tá bom, mas o delegado então vai poder recusar a realização dessa diligência? Existe uma alteração, daqui a pouco nós vamos falar sobre ela, no Estatuto da Advocacia. Mas, de qualquer forma, esse artigo é importante. Por quê? Se o delegado de polícia negar a realização desta diligência, nós já implantamos a semente da dúvida. Por que não fez aquela diligência lá atrás? Aquela prova poderia ser produzida lá atrás. Agora, no processo, ela não pode mais. E no direito penal existe uma máxima, que é o princípio indúbio pro réu. Na dúvida, em favor do réu. É isso aí. Bem, amigos, retomando o assunto de como o advogado criminalista deve proceder na delegacia de polícia. Estávamos falando anteriormente, no bloco anterior,
que a autoridade policial pode negar o pedido de diligências feito com base no artigo 14 do Código de Processo Penal. Porém, nós vemos lá no próprio Código de Processo Penal uma outra estratégia para o advogado utilizar para evitar que o delegado de polícia negue o pedido de diligências efetuado pelo advogado. Artigo 184. Lá no artigo 184 diz que tanto o delegado de polícia quanto o juiz não podem negar a realização de diligências, de perícias, etc., desde que seja necessário ao esclarecimento da verdade. Então, ao advogado que fizeram o requerimento baseado no artigo 14, recomendo que também com base no artigo 184 do Código de Processo Penal, fala assim: tal diligência é necessária para esclarecer esta verdade. E se não for feito, haverá o prejuízo para a defesa. Então, a chance de êxito que o advogado terá no seu requerimento de diligência será muito maior, né? Nós vemos que o Estatuto da Advocacia foi ampliado agora no ano de 2016, 25 de novembro de 2016. 25 de novembro é o Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher. Neste dia foi ampliado o Estatuto da Advocacia. E lá no artigo 7º, inciso 11, a linha A, isso dá um reforço enorme para o trabalho do advogado. Fala que é facultado ao advogado apresentar quesitos, equipara-se à realização de diligências, para a realização de perícias, por exemplo. O advogado deve acompanhar diligentemente o desenvolvimento do inquérito policial e requerer tempestivamente ao delegado que seja intimado para apresentar esses quesitos. Veja como modificou bastante o Estatuto da Advocacia, favorecendo a defesa criminal. O artigo 7º, inciso 14, fala que também é faculdade do advogado, é direito do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir a investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante, de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital, ou seja, leve seu telefone celular, hoje a maioria tem uma boa câmera, e tire fotografias. Não, doutor, aqui na minha delegacia, advogado não pode tirar cópias do inquérito policial. Pode? Está em segredo de justiça? Está em sigilo? Então qualquer advogado pode, com base na lei federal, que é o Estatuto da Advocacia. E lá no parágrafo 10, do mesmo artigo 7º do Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, lembrando, fala que nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado então apresentar o que? A procuração, para o exercício daqueles direitos que acima falamos. Por cautela, eu sempre levo uma procuração junto, se tiver sigilo. Se não tiver sigilo, já exerço o meu trabalho de advogado e ninguém vai poder argumentar de forma contrária, pois é uma lei federal. Mas, infelizmente, algumas autoridades acham que são donos da delegacia. Não, doutor, a minha delegacia não. Fala, doutor, tem uma súmula vinculante. E súmula vinculante vincula todos os órgãos da administração pública. Aí o delegado fala, esse advogado entende mesmo, né? Qual que é a súmula, doutor? É a súmula vinculante de número 14, que fala que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já estejam documentados em procedimentos investigatórios realizado por órgão de competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício da defesa. Então é direito do defensor, ele tem que ter acesso ao caderno de investigação, ou seja, ao caderno, o inquérito policial propriamente dito, né? A lei 13.240
45 de 2016, ela trouxe uma nova redação ao inciso 21 do artigo 7º lá do Estatuto da Advocacia. Fala que agora, se o advogado que está presente na delegacia não for autorizado a acompanhar aquela pessoa que ele está assistindo, haverá nulidade absoluta do interrogatório ou do depoimento. Nulidade absoluta do interrogatório ou depoimento e de todos os outros atos que deste ato sejam consequência. Sem prejuízo da apuração na esfera penal de quem impedir o trabalho do advogado criminalista. Esta é a nova lei federal, o Estatuto da Advocacia, que dá muita força para o nosso trabalho. Na letra A, fala que também ao advogado agora é facultada a apresentação de razões e quesitos, ou seja, o advogado pode fazer já um início de defesa no próprio inquérito policial. Aquele advogado que tem a visão antiga, que não pode fazer nada na delegacia de polícia, está equivocado. Agora podemos e devemos fazer, pois a defesa deve ser exercida desde a delegacia de polícia. O Estatuto da OAB, artigo 7º, parágrafo 12, fala que a inobservância dos direitos estabelecidos no Estatuto, ou seja, aqueles que impedirem aos advogados ter acesso dos documentos que já constem no inquérito policial, poderão responsabilizar tais agentes policiais por prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo de o advogado requerer acesso dos autos ao juiz competente através de mandado de segurança, habeas corpus, se tiver alguma pessoa presa, e poderá ser utilizado o habeas corpus subsidiariamente. Quais as diligências, então, que poderão ser requeridas pelo advogado na delegacia de polícia? Busca e apreensão, solicitação de gravação com imagens, acariação, reprodução simulada dos fatos, a oitiva de testemunhas, juntada de documentos, perícias em geral, etc. Qual o limite dos pedidos que o advogado pode fazer? É o limite da legalidade. Você não pode fazer pedido ilegal. Dentro da legalidade, tudo que for possível, você pode requerer. Vamos lá. Então, no Código de Processo Penal, foi mantido um inquérito policial lá na exposição de motivos. Se você verificar no Código de Processo Penal, a parte anterior tem a exposição de motivos. Fala que o inquérito policial é um processo preliminar preparatório de ação penal. É evidente que essa é uma posição minoritária, mas poderá ser utilizada, porque dizem que no inquérito policial não há contraditória, apenas no processo. Então, com base também na lei, utilizamos esse texto da exposição de motivos do Código de Processo Penal, no inciso 4º, que inquérito também é processo, posição minoritária, porém poderá ser utilizada, pois está disponível para o advogado criminalista. Mas, se a autoridade policial negar a realização da diligência solicitada, o advogado pode alegar o cerceamento de defesa nos próprios autos do inquérito. Faça uma petição, alegue o cerceamento de defesa, explicitando em que a defesa foi prejudicada, em que o acusado foi prejudicado, por que o delegado, solicitando esclarecimento, por que o delegado não quer fazer aquela diligência, pois as decisões devem ser fundamentadas. O Código de Processo Penal, no artigo 4º, fala que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim o quê? A apuração das infrações penais da sua autoria. A apuração da infração penal não é acusação, é apuração. E a apuração tem que ter um olhar isento,
do delegado, do bom delegado de polícia. O Supremo Tribunal Federal já disse por diversas vezes que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não restar prejuízo para a acusação e para a defesa. Por isso que é importante o advogado lá no inquérito policial, no início dos seus trabalhos, já mencionar qual será o prejuízo que a negativa da diligência da autoridade policial restará à defesa. Isso é muito importante para iniciar um bom trabalho defensivo. Alguns requerimentos que podem ser manejados pelos advogados em caso de violações de prerrogativas do Estatuto da Advocacia, nós disponibilizamos aí para vocês, um material está disponível. Nós temos o habeas corpus, se tiver alguma liberdade de locomoção, alguma ilegalidade, nós poderemos utilizar então o habeas corpus com base no artigo 647 e 648 do Código do Processo Penal. O mais comum, nesses casos que as autoridades negam vistas ao advogado do inquérito policial, é um mandado de segurança. Também temos o plantão das prerrogativas dos advogados, da ordem dos advogados. Os advogados ficam com o telefone ligado 24 horas por dia. Veja aí na sua cidade qual o telefone da prerrogativa dos advogados e tenha ele sempre em mão. Coloque na memória do seu celular e use quando for necessário. Também temos as corregedorias das polícias, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal. Elas também são muito atuantes, são policiais que enfrentam com vigor as ilegalidades que são perpetradas pelos policiais. E também, quando houver uma negativa da súmula vinculante número 14, existe um procedimento que poucos advogados conhecem e fazem uso, chama reclamação. Reclamação que é feita direto perante o Supremo Tribunal Federal. Nessa reclamação pode ser solicitada a nulidade do ato administrativo. Qual que é a base? Artigo 103, letra A, parágrafo 3º da Constituição Federal. É isso aí.